Hoje nós vamos estar concluindo a série de pregação sobre igreja, de título Eclésia. Mas pastor, eu só ouvia do domingo passado, as últimas duas, no nosso YouTube. Tem lá playlists, tem as playlists do ano, sobre o Espírito Santo, sobre Atos, são várias playlists, e Reino de Deus, inclusive sobre a igreja. Então hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto que, apesar de sempre ser citado, provavelmente vai ser tema de pregação pelo menos uma vez por ano. Ele é um texto que sempre é contextualizado à nossa realidade. Às vezes, a gente inventa muita coisa. Não sei como é que eu vou com você. Vou contar um testemunho. Testemunho pastor. Eu não sou um exímio cozinheiro em tudo, mas eu sou muito bom no que eu sei fazer. E eu aprendi um arroz legal. O papai ensinou a fazer o arroz em 2 tempos, que nunca fica grudento, fica sempre soltinho. Aí eu pensei assim, eu vou dar uma caprichada dessa vez, vou botar um pouco mais de cebola para dar um toque. Botei mais cebola, dourei e tal. Quando eu fui ver, ele parecia que pegou um bronze na praia. Aí eu pensei, mas não está com gosto de queimado não, é porque a cebola, se ela dourar muito, ela dá a coloração do arroz. Mas não estava queimado, estava gostoso, o gosto estava bom, estava com gosto de cebola como eu queria, mas a coloração não ficou tão legal. Se você fosse almoçar, você ia olhar e falar, você queimou. É porque assim, a receita era clara, era algo muito simples. Eu digo a receita para você rapidinho. Você pega o arroz, você vai refogar, se você quiser cebola primeiro, porque o alho queima muito rápido, cebola, depois o alho, bota o arroz, mistura um pouquinho e só cobre o arroz com água. Deixa ele cozinhar, ele vai ficar tipo pré-cozido. Um pouco antes de comer, você vai botar um pouquinho mais de água, um dedinho acima e vai deixar cozinhar. Por sinal, esse processo quebra um processo do próprio arroz que diminui o nível de glúten dele. Se você comê-lo cozinhado e deixar resfriar. Eu disse que eu sou muito bom em poucas coisas. Pelo amor de Deus. Então, tá vendo, ó? Então, quem sabe não é no lugar da mesa que vai ter o arroz lá. Mas a receita é clara. Eu já me aventurei a fazer bolo de banana, que eu também aprendi com o papai, com farinha de rosca. Esse, já comeram, dá certo, só que eu errei a banana. Eu botei uma banana da terra, e aí ela fica com gosto de cica, ela não cozinha. Só quem gostou do bolo fui eu, porque tinha que comer, e Rafael. Rafael, nesse dia, ele foi lá em casa, aí Rafael comeu, ele, gostoso. Eu falei, nossa Deus, o senhor que me enviou, Rafael. Ele comeu e falou, posso levar? Eu levo. O único que gostou foi ele. A receita era clara. O bolo não tinha erro, é fácil de fazer. Fica bom, eu já fiz outras vezes. Mas qual foi o problema? Tanto no meu arroz especial, quanto no bolo de banana com farinha de rosca, eu fiz uma coisa. Eu não me atentei ao básico que sempre dá certo. Quando a gente fala sobre igreja, ainda mais no mundo de hoje, globalizado, com internet, aonde, se o irmão quiser, você consegue acessar a estrutura de 20 igrejas assim, ó. Ou seja, a gente sabe várias igrejas que nós consideramos que deram certo pelos nossos padrões. Não estou falando que é um padrão errado, cada um olha de um jeito. E a nossa tendência é falar, se nós fizermos assim ou assado, vai dar certo. Tim Keller, um pregador altamente habilidoso, também um escritor de livros, que infelizmente faleceu recentemente, ele disse que ele fundou uma igreja em Nova York, muita gente ia conhecer. Quando as pessoas iam conhecer essa igreja, as pessoas anotavam tudo e falavam, agora vai dar certo no ministério onde eu estou. E voltavam, colocavam em prática e dava errado. E ele descobriu que o problema não era a ideia que ele tinha fundamentado na Bíblia, nem mesmo o grupo de pessoas que ele tinha. É que tudo depende da contextualização. Então ele começou a ensinar pastores a olharem a sua realidade e a Bíblia e fazer acontecer. Ser igreja não é criar novos princípios. Ser igreja hoje não é criar uma nova receita de bolo.
Na verdade, ser uma igreja abençoada por Deus é olhar os princípios que Jesus estabeleceu como inegociáveis. Então, nosso objetivo é esse. Um texto bíblico claro, conhecido, que se eu começar, muitos repetem. Entender a profundidade de princípios inegociáveis da igreja, que nós nunca vamos negociar. Se nós negociarmos, seremos qualquer coisa, menos igreja. Vamos ler? E eles, os discípulos e os 3.000 que com eles estavam acrescidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Continua comigo para a gente ver um pouco mais da descrição. Em cada alma, em cada pessoa havia temor, e muitos milagres, sinais maravilhosos eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam propriedades e bens, distribuíam aos necessitados, e dessa forma, diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Último versículo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma descrição, agora bem que eu deixei a letra diferente, eu li assim, eu falei, gente, a letra é diferente, a letra é grande, mas está diferente. Hoje eu vou de without glasses, sem óculos. Falei mistério aqui para alguns, tá? Que eu mandei. Essa descrição é uma igreja que, se eu fizer uma enquete rápida, pensa comigo, se a cura for, e eu não estou querendo dizer que não é o que é, pensa uma hipótese, se a cura for uma igreja que tudo temos em comum, é uma igreja saudável, sim ou não? Uma igreja com profundidade bíblica, é uma igreja saudável, sim ou não? Uma igreja que tem a simpatia do povo, é uma igreja saudável, sim ou não? Então a descrição dessa igreja do Senhor é a descrição de uma igreja saudável. Uma igreja que nós faríamos parte e batalharíamos para continuar. A questão é que talvez o que esteja distante de nós é porque esquecemos princípios. Princípios estão sempre na base da caminhada. E muitas vezes retornar ou ajustar exige destruir todo um caminho para recomeçar com o princípio. Um dos princípios inegociáveis dessa igreja era a profundidade do conhecimento de Deus. Atos 2,42 diz que eles perseveravam, porque havia o ensino ou a doutrina dos apóstolos e porque havia oração. No versículo 43 dizia que cada um tinha temor. Uma das coisas que sempre foi principal e impossível de ser retirada é a profundidade da igreja no conhecimento de Deus. Se você for a qualquer pessoa e perguntar assim, quem é Jesus? Cada pessoa tem uma descrição, uma fala. Você der um papel, desenho. Mas se alguém perguntar, mas eu quero com detalhes, o conhecimento detalhado, eu quero entender com clareza quem é Jesus. Essa pessoa vai dizer, então você vai numa igreja. Talvez ele não fale, vá numa igreja. Se ele te conhecer, vai falar assim, ó, fala com Wagner, então. Está querendo informação demais. Procura Marta. Pastor, então, nesse momento é referência, perguntar qualquer coisa. Adão tinha umbigo? Vai perguntar. Vão perguntar a você. Porque ser igreja sempre quis dizer profundidade bíblica. Tem um grupo que agora eu esqueci o nome, mas ele tem uma música sobre o livro preto, a mulher do livro preto. E eles cantam sobre uma mulher simples que sempre andava com debaixo do braço um livro de capa preta. Por muito tempo a igreja era conhecida como aquele pessoal, aquele grupo, aquelas pessoas que tinham debaixo do braço, carregando na mão, conheciam do início ao fim o livro de capa preta. A referência de ser igreja era conhecer a palavra de Deus.
O que talvez seja uma marca triste é que hoje em dia, talvez 50%, 60% das pessoas que se dizem igreja desconhecem a palavra de Deus. Só que se fosse apenas o desconhecimento da letra fria, do que está escrito ou do endereço de um salmo, estava tranquilo até então. O ponto é que o perseverar da igreja não era por saber 20, 50, 100 ou 1000 versículos. Era porque a base do que eles criam era o que Jesus ensinou. Perseveravam em oração, não abriam mão da oração em momento algum. Perseveravam no ensino bíblico, perseveravam na doutrina bíblica. Eles tinham temor. Qual é a sua descrição para a sua reação pessoal mediante a presença do Senhor? Seja na pregação da palavra, no estudo bíblico, na oração. Como nós estamos agindo em relação à presença manifesta de Deus? Esse é um princípio inegociável. Essa é uma característica que não muda. Ter a presença abundante e o conhecimento de quem o Senhor é uma característica que não pode mudar. Mas como que está a sua vida mediante a presença de Deus? Repare, ao longo da Bíblia, homens e mulheres simples, pessoas incomuns, bem simplórias, marcaram a história. Se nós olhássemos, não faz sentido uma viúva abandonada que precisou tomar uma decisão mediante a sua família de ir junto com a sua sogra. Não faz sentido esperar que essa mulher marcaria uma geração. Só que Ruth marcou uma geração. E a decisão que Ruth toma, que faz toda a diferença na vida dela, é que ela diz que o Deus da sua sogra seria o seu Deus. A igreja, ela não persevera por conta da unção poderosa que está distribuída no pastor e no líder tão somente. O marco de uma igreja que persevera não é apenas olhar para o pastor. Porque o pastor pode estar pegando fogo, mas se não for em comum que a presença do Senhor é abundante, constante, transformadora, essa igreja não está perseverando, não está saudável. Um princípio inegociável significa aquilo que não abrimos mão por nada. Um princípio inegociável significa algo que nunca deixaremos faltar. Pode faltar instrumentos, pode faltar estrutura física, pode faltar o conforto do ar-condicionado, mas não pode faltar a presença de Deus. Ao longo da história, então, Deus tem usado pessoas que valorizaram a sua presença. A Bíblia conta que quando Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, o povo estava meio ressabiado, gato escaldado com medo de água fria. Qualquer coisa que dava errado, eles reclamavam. Saíram do Egito, foram libertos da escravidão. Chegaram perto do mar, olharam para o mar e falaram: ai, era melhor ter ficado escravo do faraó do que morrer aqui. Aí Moisés ia lá, clamava: Senhor, por favor, me ajuda. Aí Deus fala: bora, Moisés, só segue. E o mar se abriu. Aí o povo chega no deserto e fala: ah, não temos comida, agora vamos morrer sem comida. Aí Deus fazia descer comida. Aí o povo reclamava: mas a gente só come isso. Aí Deus fez: então toma carne. E deu carne e o povo reclamava: agora estamos com sede. O povo reclamava de todas as circunstâncias. É interessante que uma das coisas que deixou Moisés assim desconfortável e fez ele reclamar com Deus, e eu vou usar reclamar com, eu vou ter que falar, senão vai dar ruim, é que quando Deus falou: guia o povo teimoso, ele fala exatamente isso, um povo teimoso, obstinado, leva, eu não vou no meio de vocês. E depois ele diz o seguinte: vai e eu não vou, podem ir, tá, segue a vida. É interessante que se Deus disse ao povo: pode ir, é porque certamente eles conquistariam o que Deus disse que seria conquistado. Ele falou: pode ir, a conquista está lá na frente. Se fosse na sua vida, Deus podia falar: está lá, a vaga da faculdade, o emprego, o relacionamento, a bênção da família, a cura, está ali, ó, pode ir. Só tem uma coisa: eu não vou. O povo reclamou porque não tinha comida,
água, conforto, porque estava desconfortável, tudo mais. Moisés, quando ouviu que Deus havia prometido uma vitória, mas que não tinha a presença dele, ele falou: eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Aí hoje, você fala de Moisés, foi uma criança, hoje ele sabe quem é Moisés. Você cita a lei e todo mundo sabe que é de Moisés. Se você conhece um Moisés, você fala, é crente. Porque o nome Moisés é conhecido até hoje. Ele é conhecido porque ele não abriu mão da presença. Ele não abria mão de estar na presença do Senhor. Ele não abria mão de procurar o Senhor. É muito bonito quando a gente fala que nós queremos ser adoradores em espírito e em verdade. Só esquecemos que a adoração parte de um pressuposto. Algo ou alguém para ser adorado. Não existe adoração de sala vazia, não existe adoração de coração vazio, não existe adoração com altar vazio, não existe adoração sem a presença daquilo que é adorado. Eu vejo muita gente falando, eu sou um adorador, eu creio, mas se você perguntar coisas simples, ele vai relatar, eu não conheço a presença, eu não tenho certeza se Deus está presente, eu não tenho nenhum tipo de intimidade, eu não conheço o Espírito Santo, eu não conheço Jesus, ele não tem profundidade. E essa pessoa se diz adorador. Nós temos muitas vezes o conceito equivocado que a adoração nasce no coletivo, que a adoração nasce no grupo. Não. A adoração nasce no individual. A adoração começa no pessoal. Só que se a adoração é uma resposta a quem Deus é, se não houver Deus, não tem adoração. Até aqueles que ardem e queimam de qualquer forma, adoram com, se tocar uma corda desafinada, falam, glória, agora vai. Se não houver a presença do Senhor, não há adoração. E se não houver conhecimento e profundidade do Senhor, podemos ter uma adoração imperfeita, uma adoração falha, ou pior, uma adoração limitada. Cantar que se Deus fizer, Ele é Deus. A gente cantou aqui na quinta-feira, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. E o que? Se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, o coral está bonito. Mas existe uma diferença entre uma informação obtida e uma verdade vivida. O grupo de pessoas aqui em Atos, eles tinham temor e perseveravam naquilo que eles tinham. Nós não, talvez, venhamos a falar dessa verdade como algo totalmente parte de nós. Muitas músicas que às vezes nós vamos cantar no nosso dia a dia, nem sempre são uma mensagem que são um reflexo de quem nós somos. Muitas vezes nós estamos num automático do que nós acreditamos ser adoração, que é a música, que é a expressão de uma fala, quando a adoração é uma vida inteira refletindo Deus, refletindo a presença, refletindo a profundidade do Senhor, refletindo quem Deus é. Toda adoração nasce de quem quer mais, a adoração nasce de quem busca mais. Nós precisamos entender que isso é adorar ao Senhor. Caso contrário, nós vamos nos contentar numa adoração limitada. E o problema de uma adoração limitada é que elas têm limites e tendo limites, quando você encontra o limite. Então, se na sua voz, se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Pode ser que o dia que Ele não fizer, esse seja o limite da sua adoração. O dia que você não tiver, seja o limite da sua adoração. O dia que não estiver nas suas mãos, limitou a sua adoração. É interessante que os relatos da igreja, essa igreja de Atos, é um relato de uma igreja que, quando eles eram perseguidos e presos pelo Império Romano, eles eram colocados para ser mortos por leões. Então pensa, 20, 30 pessoas no Coliseu, preparados para serem mortos por leões.
e começavam a cantar. E muitas vezes, quando iam falecendo, sendo mortos, a música ia esmorecendo, até que o último cantava enquanto tinha voz, até que não havia mais música, mas havia mais gente adorando no céu. Os cristãos eram mortos em piras, em toras de fogo, presos como tochas. E quando eram muitos, o primeiro começava a gritar porque doía o fogo. E os irmãos que seriam mortos cantavam alto e cantavam a melodia que era deixada pelo irmão do lado. Então, se a música da igreja fosse: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus; se a porta abrir, ele morria no se a porta abrir. O irmão do lado cantava: Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Eu não o adoro somente pelo que Ele faz. E aí ele morria e o cara do lado cantava: Eu o adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Aí ele morria e o último, sabendo o futuro dele, cantava: haja o que houver, Ele sempre será Deus. E morria. E aí às vezes nós chegamos hoje e nos frustramos com tão pouca coisa. E nós, ao invés de abandonar qualquer problema, abandonamos o Senhor. Normalizamos ter pouco de Deus. Normalizamos não buscar Deus. Normalizamos que 5 minutos de oração tá bom. Normalizamos que qualquer porção tá bom. Nós normalizamos, é normal. Eu lembro que eu escutava na engenharia que madrugada não é para dormir para estudante de engenharia. Madrugada é para estudar. Seminário é para estudar. Qualquer faculdade, algum professor já falou: você está aqui de moleza, estuda, se desdobra. Trabalhamos 8 horas por dia. Se precisar, faz serão, hora extra. Mas quando se fala do Senhor, normalizamos um pouco. E depois nós queremos o extraordinário. Inegociável que não se negocia. Se você negociar a profundidade do conhecimento de Jesus hoje, amanhã sua adoração estará em xeque. E depois de amanhã você não. Mas além do princípio de uma profundidade em quem Deus é, na presença de Deus, é impossível não notar que o outro princípio claro é eles tinham tudo em comum, como está no versículo 44. Existe um termo, uma palavra, que, claro, acontece em grego, mas geralmente é traduzido em uns aos outros. Então, é assim: amem uns aos outros. Aí outro texto diz: suportem uns aos outros. Outro texto diz: sirvam uns aos outros. E esse uns aos outros, muita gente já pesquisou e juntou, e aí fez os princípios da mutualidade. Daniel, se estivesse aqui, ia explicar melhor, porque ele está estudando muito biologia por conta do concurso. Mas se eu errar, a lista me puxou de novo. Mas a mutualidade no reino animal são 2 animais que, por alguma situação, se ajudam mutuamente. Ou seja, naquela situação os 2 ganham. Então é um princípio onde os 2 ganham. Não tem gente perdendo. Mas você vai pensar: mas era tudo em comum? Certamente, pastor, tinha o rico e tinha o pobre. Tinha o que tinha muito, que vendia as terras, porque a Bíblia diz que tinha gente que vendia os bens. E tinha gente que estava necessitada, então bem não tinha. Alguém perdeu. Acontece que perder faz parte da vida. Todos perdemos alguma coisa. Você perdeu segundos, minutos, horas, oportunidade, às vezes perdemos lembranças, relacionamentos, amigos, situações que não voltam. Algumas coisas que perdemos, nos arrependemos porque não teremos chance de novo. Outras porque perdemos uma vez, nós vamos correr atrás para que nunca mais venhamos a perder. Mas perder faz parte da vida. Todos perdemos. Mesmo o homem mais rico, mais bem-sucedido, mais sábio, perdeu. Porque perder faz parte de um ser humano como nós, que já nascemos sabendo que um dia morreremos. E talvez, se você olhar, a vida, na verdade, é uma perda de segundo a segundo. É uma fração da vida que se perde e esmorece aos poucos, até um dia que não conhecemos. Perder faz parte. Se perder faz parte de ser humano, o que eu posso fazer com que eu perco? É perder
por um propósito que vale a pena. Quem tem muita riqueza, geralmente não está disposto a perder por pessoas. Porque muitas vezes ter riqueza não é ter amor. Mas quem tem amor está disposto a perder, porque na cabeça dele perder é compartilhar. A internet está cheia de casos de moradores de rua que ganham 3 esfirras e só tem aquilo para comer naquele dia. E aí o mesmo cara que entregou as 3 esfirras, tem um amigo que vai vestido também de morador de rua e fala: pô, eu estou com uma fome, eu não como há 3 dias. E o cara que tinha 3 esfirras, dá 2 ao outro e fica com... Ele não tinha o que comer, mas para ele, compartilhar é mais forte do que ter. Às vezes, o dia que eu espero que o telefone toque e alguém venha servir os meus propósitos. Mas nem sempre nós respondemos com serviço aos que carecem. Porque aqueles que precisam ser servidos estão distantes de Deus. Mas os que servem, apesar de qualquer coisa, já adoram ao Senhor. O combustível de um servo é a vida com Deus. Pouca vida com Deus, pouco serviço. É por isso que não adianta eu ficar aqui insistindo e falando: preciso de servos. Preciso de servos. Preciso de servos. Preciso. Eu só faço esse convite aqui, eu sou bem sincero agora. Eu só faço o convite para necessidade porque eu tenho gente aqui que adora o Senhor. Mas se um dia faltar isso, eu não vou falar que precisa de servo. Precisa do Senhor. O serviço é natural. Então às vezes você fala: pô, o pastor está enchendo o saco que tem que ter voluntário para o ministério infantil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu é ótimo. Meu Deus do céu. Que pastor enjoado. Todo dia ele quer 60, ele quer 60. Eu só estou falando que eu quero 60 porque eu identifico 60 pessoas que estão com vida com Deus para servir. O dia que eu parar de pedir voluntário, você pode falar: deu alguma coisa errada. Senhor, Deus deu algo errado, o pastor não está pedindo ajuda nenhuma. Se ele não está pedindo ajuda é porque ele acha que eu não posso ajudar. Opa, pastor, o que houve? O servo está disposto a perder para conviver, compartilhar, viver com o outro. Suportar o outro no ombro não é leve. Ajudar o outro na prova não é leve. Mas essa igreja tinha esse princípio, porque Jesus estava muito vivo no coração deles. A vida era muito curta para um ficar com fome enquanto o outro tinha 2 pães. A vida era muito rápida para eu deixar para ano que vem falar com alguém. A vida é muito curta para eu não amar alguém, para eu não valorizar alguém, para eu não fazer uma loucura. Ah não, o dia que eu vou curtir a vida é quando eu entrar de férias, mas você já está vivendo hoje. Tem um cara que ele é muito louco na internet, muito louco mesmo. Só que ele é um louco que fala umas loucuras que você fala: rapaz, ele diz uma coisa que eu fiquei assim, e essa foi no meu coração, porque eu já compartilhei várias vezes que uma dificuldade minha é paciência. É muito difícil para mim vencer isso. Eu sou muito impaciente. Então se eu relaxar... E ele diz a sua coisa assim: ninguém vence o paciente, porque ele já está vivendo. Ah, mas fulano furou a fila. Pode ir. Eu estou vivendo, vai lá. Mas eu tomei uma fechada no trânsito. Vai lá. Poxa, o sinal fechou, vou demorar mais 5 minutos. Mas está chovendo. Esse cara disse que ele fez uma viagem longa em São Paulo. Aí o cara que o convidou falou: puxa, eu chamei o cara de longe. Pô, vai demorar, vai ter um transtorno, nem pensei. Quando o cara chega, o cara alto astral, assim, ele: cara, desculpa, eu te fiz fazer uma viagem tão grande, eu esqueci. Ele: fica tranquilo, a viagem foi tão boa, eu curti cada minuto, eu vi coisas pela janela que eu nunca vi antes. Aí o cara perguntou: mas você nunca veio para cá? Eu venho direto, mas foi a primeira vez que eu vi hoje. Ele já está vivendo. Se você já está vivendo, ter menos hoje não te impede de viver. Ser o dia que você vai cansar por alguém, sofrer, não te impede. Porque as mães sofrem até o fim pelos filhos. Elas não pensam em tempo, em recurso, elas só pensam em filhos. Porque algo no coração delas as fazem pensar no outro, que é o amor. Ou seja, toda vez que tiver dificuldade de amar e servir alguém, está faltando amor.
Toda vez que ler partir do pão for difícil, está faltando amor. Toda vez que comunhão for difícil, está faltando amor. Comunhão não é estarmos todos juntos num só lugar, porque Judas estava no mesmo lugar dos outros 11 discípulos de Jesus na mesa. Ele sentou na mesma mesa, tudo indica que ele estava num lugar de honra, porque Jesus disse, aquele a quem eu molhar o pão e entregar, esse vai me trair. Jesus entrega Judas, ele estava ao alcance de um braço. E Judas foi chamado de amigo quando beija o rosto de Jesus, porque ele pode estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas se não tiver com o mesmo propósito, isso não é comunhão. Existe diferença entre estar totalmente comprometido ou de só ser um simpatizante da ideia. Uma vez eu ouvi uma coisa, eu sei, você vai rir, e quando eu falar, você entendeu, você vai ficar assim. É que a gente confunde com concordar com estar comprometido. Até que você percebe que tanto a galinha quanto o porco participam do café da manhã. Mas o porco morre para dar o bacon. A galinha só entrega o ovo. Porque estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, parece ser igual. Mas tem gente que está morrendo pelo propósito. E tem uns que está entregando o que está sobrando. Entregar o que está sobrando é fácil. Entregar o casaco que eu não uso é fácil. O tênis que rasgou é fácil. A blusa que você não usa mais é fácil. O que você não quer é fácil. O presente que você não gostou é fácil. O tempo que restou é fácil. O ir tá cedo ainda é fácil. E deve dar tempo é fácil. O difícil é entregar o que importa. Mas aqueles que amam estão dispostos a entregar o que importa. E essa igreja entregava o que importa. Porque eles valorizavam esse uns aos outros. Eles valorizavam a mutualidade. Eles valorizavam caminhar juntos ao invés de chegar primeiro. Se nós não valorizarmos isso, nós estamos perdidos. Porque no fim das contas, todo grupo é atacado no elo mais fraco. É um princípio de guerra. Se você tiver 20 exércitos protegendo o território, mas um é o menor, é o mais fraco, vai todo mundo atacar ali. Se você estiver lutando com alguém, ele manca da perna esquerda, todo ataque vai ser na perna esquerda. Ataca-se o elo mais fraco. E sabe qual é o ponto? Quando você ataca o elo mais fraco de um grupo, quem perde no final das contas é o grupo. Então, se nós não nos preocuparmos uns com os outros, não poderemos prosperar como igreja. Mas uma coisa que eu acho interessante é que essa igreja tinha um princípio inegociável, além da profundidade do conhecimento de Jesus, da presença de Deus, além da mutualidade uns aos outros, o pensar no outro como a si mesmo, é que era toda hora, ser igreja era toda hora. Você fechou a Bíblia, sim ou não? Ah, vocês estão vivos então. Versículo 46. Aí alguém vai falar, estou sem Bíblia, então só ouve o que o Escrito tem a dizer. A minha Bíblia começa com diariamente, a sua também ou é outra palavra? Ou outras palavras? Todos os dias? Perseverando diariamente? Perseverando todos os dias? Unânimes? Ah, viu? A minha começa com diariamente. Características daquilo que é diário. Todos os dias. Não é, pastor, eu sei que é óbvio, mas era diariamente eles estavam unânimes. No templo, ou partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e simplicidade de coração, louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Uma característica que eu acho interessante é, preste bem atenção no que eu vou falar. Qual foi o dia que o dono daquele mercadinho que tem aqui na esquina, sabe? Tem um mercadinho do lado de uma padaria que vende biscoito. Aquele que a gente vai, pastor Marquinhos, eu e a pastora Marta escapávamos quinta de tarde, e lá a gente comprava um pão ou um biscoitinho.
Ou o pão e biscoitinho também, que a gente era do Osório. Então, na esquina, um mercadinho do lado da padaria. Se você não conhece, irmão, tem um mercadinho na esquina ali. Bom, tem as opções. Qual foi o dia que ele falou assim, rapaz, Deus abençoe a cura, hein? Rapaz, você está fazendo diferença aí, hein? A gente está perto. É simples. Se ele não disse isso, eu vou acreditar que é porque ele não testemunhou, não viu. Mas se nós só vivermos aqui dentro, ele nunca vai ver. Se a nossa única forma de ser igreja todo dia estiver restrito a ser aqui dentro, não tem como ser todo dia, porque a gente se reúne aqui domingo. Quinta, só os remanescentes de Israel, quinta. Só o pessoal que persevera, quinta. E momentos específicos com grupos específicos. Mas uma vez na semana. Pastor, tem que vir mais ao prédio mais vezes? Não é isso que eu estou falando. É porque às vezes a nossa mente está condicionada. Eu quero ser uma igreja mais ativa. Pastor, faz o quê? Mais programação. A igreja está parada. Geralmente quem diz isso é porque está dizendo que está sem programação. A régua de medir nossa natural é programação. Então alguém vai chegar assim, Ramon, ó, tá parado. Aí Ramon, porque Ramon, tudo que você fala vai perguntar, por quê? Está tendo pouca programação. Aí, se ele falar assim, mas a gente estava hoje adorando ao Senhor. Repara, a nossa medida de igreja ativa, geralmente é programação. Basicamente, pastor, quanto tempo a luz do prédio ficou ligada para as pessoas entrarem no prédio para ser igreja? É a nossa medida. Então, esse mês de outubro, estamos voando. Vigília. E teve a adoração dos jovens, o show do pastor no boliche com os adolescentes. Nossa, eu joguei muito. Não, eu estava sendo diferencial. Porque eu ensinei gente, discipulado é verdade. Teve gente que chegou, tem números, teve gente que acertou 00, sério, 0000. Aí eu falei, quer que eu te ajude? Quase ganhou. Júlia, aqui, ó. Se tornou assim, era strike, era acertar tudo, foi um absurdo. Discipulado. Aí, e vai ter congresso da igreja, e teve cantina, cachorro-quente, salgado, congresso, caraca, a cura tá voando. Aí em novembro vem congresso de homens, aí vem programação de jovens, qual? Espera e verás. E vem coisa de adolescente, e vem coisa. A igreja tá ativa. Aí no mês que não tem nada, você vai ver aí, pastor, a igreja está parando. Porque a nossa medida é programação. Então já sei, pastor, vamos planejar mais programações para deixar ativo. Aí você chega para um irmão que não está tão ativo nessa programação, e você pergunta assim, qual a programação que você está esperando? Aí ela fala assim, a programação de eu receber um abraço, ou de alguém orar comigo do lado. Quando que vai ser essa? Qual o tema do culto jovem que você quer? Eu não quero tema de culto jovem, eu quero falar com alguém que eu estou muito tempo sozinho. Qual o lugar que você quer ir para o retiro? Não. Sabe o que eu quero mesmo? É conseguir ir no lanche com vocês um dia. Sabe o que eu queria mesmo? Era estar junto. É porque a gente, acostumado com cinema, Hollywood, com coisas tão grandes, tão bonitas, acha que essa igreja, ela vivia de conferência e congresso todo o tempo. Mas elas só tinham refeições com alegria e simplicidade. Simplicidade e refeição alegre é pão de sal, manteiga e café, e olhe lá. E Charles, coitado, que não toma café, e eu que não ligo, a gente toma água, Charles. Só que o valor de estar o tempo todo junto não era a refeição da mesa, era estar junto. O valor não era o templo bonito e grande de Jerusalém, nem era a casa simples, era estar junto. Meus irmãos, pensa comigo rapidinho. Se naquela época só tinha um templo, por que eu sei que só tem um templo? Porque todo mundo vinha na Páscoa adorar naquele templo. Mas a igreja não estava só em uma cidade, e na cidade onde não tinha templo, eles faziam o quê? Esperava a programação Páscoa para adorar? Era na casa, mano. Quem era o ministério de louvor? Quem arranhasse alguma coisa cantava. Quem dava a EBD? Um irmão que soubesse Bíblia.
Quem aceitava Jesus? Uma galera, porque a Bíblia diz que ia acrescentando dia após dia, mas não tinha um método, pastor, tipo uma escola ABC, uma forma, não, tinha, na verdade tinha um método, perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração, temor ao Senhor, tudo em comum, o tempo todo. Esse sempre foi o método da igreja. Às vezes a gente está esperando o extraordinário, só que só tem extraordinário naquilo que é ordinário. Você só conhece o que é espetacular se isso acontecer onde é comum. Ninguém aqui acharia incrível se um jogador famoso de futebol fizesse um gol de bicicleta. Porque se espera isso de um jogador de futebol de alto nível. Ninguém acharia incrível se você gostasse do prato de comida do maior Masterchef do mundo, porque você espera isso de quem faz comida há tanto tempo. O extraordinário acontece quando uma pessoa simples faz, você fala, opa, no ordinário. Os milagres e sinais aconteciam porque tinham pessoas reunidas. Se não tivessem pessoas reunidas, não teria milagre. Ah, pastor, qual é o milagre? É cura. O milagre é a gente levantar que estava caída? Também. Mas o grande milagre é o amor do Senhor aos perdidos que transformava dia após dia, pessoas sem futuro, pessoas sem norte, pessoas que ninguém dava mais nada e que no relacionamento falavam, é isso. Querido, eu não quero te frustrar, mas não meça nunca o nosso ser igreja por programação. Quer medir? Mede por abraço e sorriso. Eu gosto quando as pessoas falam assim, fui na cura. E aí? Gostei. Por quê? Porque a pessoa é legal, dá sorriso, abraça, é gentil, me acolhe. Aí eu fico feliz. Se alguém falar, o seu louvor canta muito bem, pessoal afinado, eu falo, glória a Deus. Mas quando eu falo assim, mas eu senti a presença de Deus, agora melhorou. Eu prefiro que a pessoa fale, olha, o pessoal estava desafinado, mas a presença de Deus estava lá, glória a Deus. Do que um dia falar, meu amigo, se gravar um CD vende, sucesso no YouTube, junta o pessoal, acha uma gravadora e vai. Mas e a presença? Não, presença tinha mais ou menos, mas não, a pregação do pastor Rodrigo foi abençoada. Olha o conteúdo, olha a qualidade, olha isso. Mas teve transformação? Transformação não foi nesse dia. Mas, olha, certamente tocou alguém. Se não tocou ninguém, tem algo errado. Porque se eu medir como as pessoas no mundo estão medindo, eu vou ser igual ao mundo. E talvez a grande estratégia de Satanás hoje não seja destruir através de um culto satânico, através de uma pessoa totalmente vestida que a gente de longe fala, esse aí não é do Senhor. Talvez a estratégia seja uma pessoa que vai do nada fazer parte da sua rotina e que vai te exigir o que Jesus nunca exigiu. Como, por exemplo, faz 17 cultos jovens no ano, que isso chama jovem. Aí, isso entra na cabeça da liderança dos jovens e fica, meu pai, agora tem que fazer 17, o cara me deu uma profecia. Teu número é 17 cultos jovens. Aí, vai no ministério de oração, fala assim, irmã Valesca, se nós orarmos por 49 pedidos ao longo do ano, distribuído em 7 semanas de 7, faz uma programação, quando a igreja era marcada por ser o tempo todo. A igreja só queria estar junto. No ambiente onde tem discípulo de Jesus, acontece culto. No ambiente onde tem discípulo de Jesus, surge um louvor, surge um sorriso, surge um aconselhamento, surge uma oração, surge um abraço. É só reunir os discípulos. Igreja sempre foi reunião de discípulos. Eu não sei por que normalizaram pessoas serem chamadas de igreja, porque agora são membros de uma instituição que é regida por um CNPJ e por uma lei. Eu não sei por que normalizou membro de igreja, aquele que tem o seu lugar cativo numa cadeira. Eu não sei por que normalizou crente de igreja, quem tem acima de 80% de frequência no ambiente X. Eu não sei por que estamos normalizando ser igreja, aquilo que Jesus não normalizou, quando a medida de Jesus é ser igreja, é quem cumpre a vontade do Pai. Era simples ser igreja nessa época. O filtro está vivendo a vontade do Pai? Aonde? Em todo lugar você é igreja. Eu não consigo entender porque nós normalizamos coisas.
E o meu medo é que um dos irmãos esteja perto de alguém fora daqui, porque aqui a gente normaliza essas coisas, e comece a ouvir, mas lá na igreja está com 25 mil pessoas, porque é assim, querido, não é porque tem 25 mil pessoas que significa que tudo está certo. Assim como também não é porque tem 10 que tudo está certo, porque tem pouco. Os critérios são a palavra de Deus. Cuidado em querer ser igreja de uma forma que Jesus não te pediu para ser igreja. Se estamos sempre perdendo, e perder faz parte da humanidade, só toma cuidado para você não perder a sua vida naquilo que não vale a pena. Porque aquele que perder a sua vida com Cristo, a ganhará. Aquele que perder a sua vida por algo, que quando encontrar com Jesus falar, Jesus, valeu a pena? Ganhou. Aquele que deita a cabeça no travesseiro em paz, porque perdeu por Cristo, está feliz. Triste é o que ganha o mundo e perde a sua própria alma. Não acredite que ser igreja é sobre estar num prédio. Então também não acredite que ser cura é só domingo quando a gente está aqui. O endereço da cura não é a Rua Santo Antônio 144. O endereço da cura é o seu endereço. Você pode, se alguém perguntar assim, qual é o endereço da cura? Está com lista, está com papel? Vou te dar aí uns 60 CEPs para você achar. É o quê? Bora, anota aí, você quer saber onde a gente está? Estamos por aí. Seja numa reunião de célula, numa EBD, num curso, numa vigília. Quando vocês foram no cinema, a cura estava lá. Quando você estava junto almoçando em família, a cura estava lá. Quando alguém esteve sofrendo e a cura estava em pequenas partes na casa de quem sofre, a cura estava lá. Quando você estava vivendo o propósito de discipular pessoas, você está sendo cura lá. Se você de fato está vivendo a transformação em você e no outro através de Jesus, isso é cura. E nós não temos como deixar de ser. Ser igreja é algo que você não deixa de ser. Eu passo por uma situação agora muito difícil na minha vida. É que em qualquer lugar, a qualquer hora eu estou abraçando pessoas. Eu não era assim. Então tem gente que me conhece há 2 anos, que era muito amigo meu, que eu nunca abraçava, porque não era meu costume. Aí agora eu vou dar oi, eu dou abraço, aí a pessoa tipo, só abraço agora. Abraço a pessoa assim, abraço, fulano, quanto tempo? Abraço a pessoa do nada. Tem gente que fala, ele me abraçou. Eu vi um cara que me ajudou a ser monitor de eletrônica lá atrás. Eu não o vi há 6, 7 anos. Aí eu encontrei, eu fiquei tão grato, eu falei, me dá um abraço aqui. Aí o cara, o que esse cara está fazendo? Porque eu não consigo desligar isso. Eu não consigo desligar a ser cura. Tudo aquilo que você consegue desligar não é você. Eu não consigo desligar a forma que eu falo, eu não consigo desligar o que eu gosto, eu não consigo desligar o gosto incrível que eu tenho por camiseta, eu não consigo desligar o impulso que eu tenho de andar de chinelo, assim como eu não consigo desligar o impulso de estar disponível para você. Se eu consigo desligar, isso não é você, porque o que é negociável não é inegociável, logo não é princípio da igreja. A gente não consegue negociar algumas coisas, e que bom. O problema é aqueles que dizem ser e negociam. Caminhando para o fim, essa foi uma coisa que me impactou muito por ser pregador da palavra. E naturalmente, às vezes eu sou convidado a pregar, não apenas, aqui eu não sou convidado, aqui eu já prego. Eu me convido, falo, esse domingo o pastor do prego, pode deixar. Não? Mas quando é fora, alguém me convida. E eu tenho umas preocupações, às vezes, eu geralmente vou, mas vai ser, não quero nem saber onde, como, quando eu vou, mas vai ser para 2 pessoas embaixo da ponte no escuro, embora. Já fui para uns cantos doidos, fui eu, o outro, olha as costas que aqui eu prego as loucuras, assim, mas vamos embora. E aí o cara estava falando sobre o falso profeta, Balaão. E aí ele diz assim, Balaão foi o primeiro falso profeta da Bíblia. Para quem não lembra da história ou não conhece, Balaão era um homem que um rei, se não me fala a memória, Balaque ou Baraque, não lembro o que. Ele vai chegar daqui a pouco na leitura do meu diário, mas é Balaque ou Baraque? Um dos dois, acho que é Balaque. Que era um rei da terra de Canaã, ficou com medo, porque ele ouviu falar de um grupo que estava vindo, que cantava, sei lá, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes,
E eles vinham ganhando todo mundo, conquistando, que era o povo de Deus. Aí ele fala, vou profetizar contra, vamos amaldiçoar essa galera. Chama lá Balaão. Balaão, alguém que acessava Deus, que falava da parte de Deus, de Deus, conhecia. Ele foi lá, aí chamaram, Balaão, profetiza contra esse povo aí. Aí ele foi, pode deixar, vou consultar Deus aqui. Consultou e voltou. Deu não, galera, abençoei. Que isso? Aí volta de novo com mais dinheiro ele. Deu não, abençoei. Ele abençoou acho que 3 vezes o povo. E aí ele fala assim, Balaão não era falso profeta porque o que ele dizia não acontecia. Porque se o rei procurou ele naquele dia, quer dizer que outras vezes ele falou e aconteceu. E Balaão não era falso profeta também por desconhecimento, porque ele foi até Deus, ele consultou alguma divindade. O problema de Balaão é o que a Bíblia diz, e o povo com pesos de prata foi comprar Balaão. O falso profeta de Balaão não era porque ele fazia, mas é porque o que ele fazia tinha preço, era negociável. O dom, o chamado dele tinha preço, era negociável. O meu grande temor é na minha vida negociar aquilo que não é negociável. E não pense que é por dinheiro. Às vezes você negocia a sua vida por aquilo que te faz bem. Às vezes você negocia por aquilo que vai te dar um bem futuro. Não, mas se eu ajudar fulano um dia, aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá algum ganho. O falso profeta Balaão foi chamado de falso porque ele negociava o que não tinha valor. O meu grande medo é um dia negociar. O meu grande medo um dia é ser soberbo e falar, eu vou pregar já. Tá bom, Deus, eu estou indo. Mas eu não quero que você vá. Não, mas eu já vou pregar, eu estou acostumado a pregar, vou pregar, porque virou costume. Eu negociei a presença e o direcionamento. Não, mas dá certo para todo mundo, vai dar certo para a gente também. Fica de pé. Um grande temor que eu tenho no coração, assim, eu falo de todo, abrindo o coração agora, estou até sem óculos, preciso tirar o óculos para você acreditar na seriedade. É que quando Deus me chamou para pastorear a cura, Ele colocou na minha mão uma responsabilidade por vidas que eu nem sabia quais seriam. Que eu nem sabia quem ia chegar. Ele colocou uma responsabilidade de conduzir um povo que vai crescer em nome de Jesus para curar e transformar pessoas. Já parou para pensar a responsabilidade de ser cura? De levantar a seguinte bandeira, independente de quem você é ou quem você foi, há uma transformação, uma cura para você. E eu lembro que lá de início, quando eu pensei assim, eu vou ser pastor. De início eu falei, ser pastor aonde? Onde Deus me levar. Pensei, vou pastorear, sei lá, 12 jovens, 10 crianças, um grupo, vou estar tal. E aí Deus me chamou para cá. Porque assim, os acontecimentos para eu chegar na cura são sincronizados de uma forma que não tem como não ser Deus. Tanto que teve uma hora que haviam outros convites, outras ideias, e estava eu estar sentado assim, a gente pensando como é que seria, a gente faz sonho, planeja, fala assim, não vamos pensar não, nem o que a gente prefere, vamos orar. Porque Deus só vai chamar para um lugar, se chamar para 2, alguém está errado. E aconteceu como tinha que ser. No tempo certo de Deus. E eu lembro que numa dessas, quando eu estava perto, assim, eu tinha tido 2 conversas, eu estava, rapaz, meu pai, e agora? Aí eu fui falar com Deus, se for eu, como é que vai ser, o que vai, eu cheio de ideias, cheio de coisas, já pensando, assim, não, eu vou fazer isso. E aí veio no meu coração uma coisa que eu queria compartilhar, assim, eu cheguei à conclusão seguinte, não, Senhor, que não seja somente sobre qualquer coisa que eu possa fazer, mas seja sobre depender do Senhor. Eu vou escolher confiar coisas que eu acho que são muito importantes. Há pessoas que humanamente eu já daria um pé atrás, ainda mais eu que gosto de tudo minimamente calculado, sabe? Eu calculo o horário que eu começo para saber o horário que eu termino para sair de casa, para chegar na hora. Então, saiu 1 minuto, eu já fico revoltado, já fico, meu Deus. Não, eu vou escolher confiar em pessoas diferentes de como eu faria, de como eu sou. Porque aí, quando acontecer isso, eu sei que eu estou dependendo do Senhor. Eu vou confiar, fazer no tempo que não é meu tempo. E abrir mão de ideias que eu achei que eu nunca abriria mão, mas porque eu sei que quando eu fizer isso, vai ser o Senhor.
eu vou escolher, Deus, ser eu mesmo o tempo todo, porque se eu tentar ser quem eu não sou, eu vou falhar, porque eu não conseguirei ser eu. Mas se sendo eu cheguei até aqui, e sou eu que vou para lá, eu vou ser eu até nas minhas falhas e limitações e vou falar, eu não sei fazer isso, ajeita isso aí, porque eu não sei. Eu não sei programar um almoço para 70 pessoas. Eu não sei programar uma festa detalhada de quanto pão tem que ter de cachorro quente e molho. Eu não sou tão capaz. Eu não sou capaz de fazer muitas coisas. Mas porque o Senhor está me chamando assim, eu vou. Então, quando eu percebi aquilo que eu não era capaz de fazer naquele dia, eu falei, é por isso que eu vou. É loucura, eu sei, parece que não faz sentido, porque as pessoas se movem pelo que são capazes. Mas se um princípio da Bíblia é depender do Senhor, é buscar o Senhor todo o tempo, se ainda assim eu não sendo capaz, Deus está levando, aí que eu vou. Mas eu vou confiante, eu sou confiante naquilo que eu não sei fazer. Você fala, não faz sentido. Faz, porque aquilo que eu não sei fazer, já tem alguém aqui que sabe fazer melhor do que eu. E além disso, além de já ter alguém aqui que faz melhor do que eu, e isso vai culminar na bênção do Senhor na cura, existe um Deus que sabe fazer tudo, em todos os momentos, todas as coisas, porque isso é um princípio inegociável. E hoje, quando eu vejo, eu fico feliz quando as pessoas perguntam, e a cura? Está indo muito bem. Nossa, mãe, eu fico feliz por cada detalhe. O dia que nós negociarmos princípios, negociaremos o Deus de princípios. O dia que nós negociarmos a história, negociaremos o Deus de princípios. O dia que eu estiver fazendo algo que a cura não foi chamada para fazer, é responsabilidade de todos falar, pastor, desculpa, tá? Mas o que Deus chamou essa igreja para ser não é isso. O dia que eu tomar uma decisão equivocada e fugir dessa palavra aqui, é a sua missão vir, pastor, abre o texto aí e tal, porque segundo está escrito aqui, o senhor está errado. Que isso você está... Sim, está aqui escrito, pastor. E se o pastor estiver errado mediante a palavra, mude o pastor. Que um líder estiver errado mediante a palavra, corrija o líder, se necessário, mude. Não negocie aquilo que Deus não permitiu negociar. Se você não negociar o que Deus não permitiu que fosse negociável, não tem erro. Só que se nós olharmos para a nossa história hoje, pode ser que você negociou o básico. A briga pela santidade, a briga pela presença, a abundância do Senhor na sua vida, o conhecer o Senhor, a ler mais, a buscar mais, a perguntar a alguém que você não entende, ao estar junto com a sua igreja o tempo todo, cansado, acabado, doente, ruim, não tinha como, não vai dar, deu ruim, semana foi difícil, mas não abandonar o propósito de ser igreja, o discipular, o evangelizar, o orar por alguém. O dia que nós não negociarmos aquilo que nunca foi para ser negociado, não tem erro, porque aquele que perseverar até o fim recebe a coroa da vida. Aquele que cumpre a vontade do Pai vai estar com o Pai nos céus. Não tem erro, é uma fórmula de bolo perfeita, é a receita do arroz perfeito, é a receita da festa perfeita, é uma receita impecável. Basta que você não dê jeitinho. E eu quero orar. Eu quero orar para que Deus nessa noite olhe para a nossa vida e fale, isso você está negociando, mas só vai durar hoje. Negociou tempo demais. Você brincou com isso por tempo demais. Você vendeu isso por tempo demais. Você vendeu o seu dom pelo seu bem-estar por tempo demais. Você vendeu o seu serviço à sua igreja pelo seu bem-estar e prazer por tempo demais. Você vendeu a sua ação, o seu servir uns aos outros por medo, vergonha, orgulho, inveja, dificuldade por tempo demais. Você se calou na sua casa, na sua família, no seu trabalho por tempo demais. Você deixou de curar e transformar pessoas, sendo instrumento na minha mão por tempo demais. Você está brincando com a santidade por tempo demais. Você está orando pouco por tempo demais. Você está lendo pouco a palavra, já está em muito tempo, hoje acaba.
Você está fingindo ser cristão já faz muito tempo, hoje acaba. Nós não vamos negociar o básico, o simples, porque o básico, que é a base, é princípio, não é negociado. E quando a igreja não negocia, aquilo que é inegociável, ela persevera. Pode ter Coliseu, pode ter Leão, pode ter um império romano inteiro. Isso não apaga a presença. A presença só foi apagada daquele grupo que se disse igreja quando ela acomodou num prédio. Não interessa o sistema político, se o sistema político é de esquerda, é de direita, é de centro, é A ou B. Nunca foi sistema político que garantiu a igreja, sempre foi o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não interessa se o pastor é letrado ou aletrado, se é A ou B, nunca foi sobre pastores humanos, mas o Espírito Santo que se movia através dos pastores. Não interessa que essa liderança, não, é uma liderança de doutores, não, é uma liderança de simples, é uma liderança A ou B, a marca da liderança sempre foi o Espírito Santo. Se nós não negociarmos aquilo que não era para ser negociado, não existe outro resultado, senão o resultado da ação do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós não estamos aqui de pé por causa de uma visão humana, por causa de uma visão de pessoas que passaram aqui antes ou que estão aqui agora, mas nós estamos de pé por uma visão dada pelo Senhor. Uma visão que está clara na Tua palavra, uma missão de perseverar, uma visão de alcançar pessoas, uma visão de ser igreja, de servir, amar, apoiar. Pai, nós entendemos que ser igreja é ser o tempo todo, em todo lugar, que ser igreja é servir um ao outro, que ser igreja é buscar a profundidade da Tua presença. Pai, nos ensina a não negociar a Tua presença. Nós pagamos caro pela presença de tantas pessoas, mas muitas vezes desistimos da presença do Senhor. Pai, nós servimos a tantos propósitos, mas não servimos ao próximo. Pai, nós não queremos negociar aquilo que o Senhor não negocia. Pai, que cada pregação e compartilhar sobre ser igreja continue a ecoar em nosso coração. Porque ser igreja é um propósito pessoal que vivemos juntos. Nos dê maturidade, sabedoria para que possamos aconselhar e exortar o nosso irmão. Nos dê maturidade para que possamos, como família de verdade, cobrar do outro, não o impensável, mas cobrar o que Deus quer para a nossa vida. Nos dê maturidade para escolher perder por um propósito. Que compartilhar seja mais importante do que receber. Que doar seja muito mais natural do que receber. Que perdoar seja a marca do nosso amor. Que se colocar à disposição seja a marca do nosso amor. Que o ministério infantil não seja apenas de um grupo de pessoas, mas de toda a igreja. Que o ministério de adolescentes não seja de um grupo de líderes levantados, mas uma preocupação de toda a igreja. Que a saúde espiritual, física, emocional e mental da juventude, que tanto serve a esse povo aqui, não seja uma preocupação de uma liderança, mas de toda a igreja. Que a missão dada a homens e mulheres de serem pilares em suas casas, não seja a missão de uma liderança, mas de toda a igreja. Que a honra, o cuidado e a atenção dos irmãos que já são idosos, muitas vezes debilitados, e que se esforçam tanto para estar conosco, não seja apenas de alguns, mas seja prática de toda a igreja. Que acolher o perdido não seja apenas de poucos, mas que seja de toda a igreja. Que ensinar a Tua palavra não seja apenas de professores, mas de todos que testemunham. Que ser cura não seja apenas um propósito de alguns, mas de todos, Pai. Porque o dia que nós não negociarmos aquilo que o Senhor não nos permitiu negociar, o dia que colocarmos valor naquilo que é princípio, que prezarmos por aquilo que é fundamento, que ficarmos firmes naquilo que é base, esse será o dia que visivelmente a glória da Tua presença será manifesta e real o tempo todo em nós. Nós queremos isso, Pai. Então transforme cada um de nós naquilo que precisamos aprender a ser inegociável.
Muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor nos permitiu estar aqui. Abençoe os nossos irmãos que por algum motivo não tiveram e fazem tanta falta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Uma semana que eu sei que irmã Valesca, Benedita, nem o pastor precisa mandar no grupo. Orem pelo congresso. Jejuem pelo congresso. Faça o seu propósito. A gente nem precisa falar isso. Porque um propósito de um aniversário tão importante já é o seu propósito. Mas já que você esqueceu, ore pelo congresso. Se prepare, convida. Pode convidar alguém, irmão. Eu tenho um amigo meu que quer tanto ir. O link que está no grupo, você pega lá, pergunta a ele. Ó, você sabe que ele não é membro, pede lá. Só pedir o número, o telefone e o nome. Tem que saber quantos. Para ter bolo para todo mundo. Vai ter bolo, aniversário tem bolo. E para ter, Deus te abençoe, uma ótima semana. E então, romperá